sai de maca e sai chorando e recebe todo o apoio dos outros jogadores também ali. E parece ser uma cena parece ser uma lesão muito grave. A cena é muito forte. E o Flamengo postou isso nas redes sociais, no Twitter. O atleta Davi Luiz sentiu dores na posterior da coxa direita. Já Bruno Henrique sofreu entorse no joelho direito e os dois farão exames amanhã. Quando a gente estava assistindo a partida, na transmissão, teve a informação da reportagem dizendo que o doutor Tanuri falou que sim, parecia ser algo grave, mas que ele não poderia falar nada hoje, mas que amanhã, depois dos exames, o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique vai fazer, ele dará mais informações sobre isso. É uma pena, né, Zupac? Mais uma lesão do Bruno Henrique. Em relação ao Davi, gera preocupação pela questão da idade, lesão muscular, a recorrência, os incontáveis problemas que o Flamengo tem com qualquer técnico para conseguir montar uma zaga e utilizar essa zaga da rodagem. Está sempre trocando, sempre trocando. Estão sempre, mesmo que a torcida não goste, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estão sempre voltando, porque os zagueiros estão sempre fora. Né? Agora o Rodrigo no mais controle... Mais o Léo Pereira, né? Cedo, né, Zupac? O Davi Luiz porque ele fica mais uns 5 minutos. Ele saiu com 13 minutos, né? Sim. Mas ele ficou uns 5 minutos ainda entendendo qual era o grau da lesão, se ele iria continuar ou não. Então, é uma lesão com quase 5 minutos de jogo, né? Não sei se fica com o corpo frio, né? Então, mas tem um aquecimento. E o Tanuri pergunta e ele balança a cabeça positivamente, como você está falando, sim, é lesão muscular e é isso. E aí a questão do Bruno é muito triste, né? Porque tudo leva a crer que não é algo tão simples, né? Além da própria palavra do Tanuri, a imagem ela é impactante, né? Forte, O Bruno ele perde firmeza na perna na hora que dá entorse no joelho. E aí o próprio Flamengo já trata o caso como uma entorse de joelho e a gente sabe como isso é complicado. Então, a gente torce para... Preocupação para ligamento também, né? Então, o pensamento vai direto para esse tipo de lesão, né? Então, a gente torce para que seja o menos grave possível para o Bruno, que ele tenha uma recuperação rápida. Para o Flamengo é um problemão e a imagem foi bem feia mesmo. No lance que seria marcado pênalti, né? Se o Bruno não estivesse impedido, né? E estava impedido e o VAR corrigiu bem a marcação. É verdade. É nesse lance aí? É exatamente aí, né? É o Marlon que vai com ele. Acontece, é o Marlon que está ao lado dele. É uma pena mesmo, né? E é uma pena também para o Dorival, né? Para a torcida. Sim, Marcela, é uma pena porque assim, a gente percebe que a hora que o Bruno, assim, a lesão, ela acontece até com um pouco mais de gravidade, né? Pelo que as informações que a gente tem. Porque a hora que o Bruno, ele fixa o pé, né? Então, ele firma o pé para dar mais uma passada e aí tem um contato que desestabiliza muito ali o joelho, enfim. Torcer, né? Para que, após o exame amanhã, não seja algo que tire o Bruno Henrique por muito tempo dos gramados. Mas é um jogador que vai fazer falta, Marcelo. Era um jogador ventilado, né? Então parece que o Flamengo tem algumas movimentações com o Cebolinha. Então o Bruno Henrique também tinha essa conversa que poderia talvez sair, né? Proposta principalmente do Fenerbahçe. Mas é um jogador que é muito importante para o Flamengo, né? Um jogador que o torcedor espera muito, que tem, como a gente já disse, tem uma conexão com os outros atletas, com o Gabigol principalmente na frente. E agora a torcida, não só nossa, mas de todo o torcedor do Flamengo, é que após o exame de amanhã seja constatado que não foi algo tão grave como todos estão imaginando. E o curioso é que isso... É claro que uma coisa não atenua a outra, não resolve nada de uma coisa da outra, mas o Bruno, ele aparentemente tem uma lesão grave no mesmo instante que o Flamengo está fechando a contratação de um cara para a função, né? Verdade, então, é possível que o Flamengo perca o Bruno, a gente não sabe por quanto tempo. E é possível que essa ausência seja minimizada porque vem um jogadoraço para a mesma função. Porque o cara que entrou no lugar hoje, que é o Vitinho, foi vaiado e de fato não teve bem, né? E o outros dois jogadores poderiam fazer a função. O Lázaro, que hoje foi preterido desde o princípio pelo Dorival, preferiu o Vitinho. E o Marinho, mas o Marinho não gosta de jogar pela esquerda, o Marinho gosta de jogar pela direita, né? Então, enfim, é possível que o Flamengo perca o Bruno por um tempo. A boa notícia, entre aspas, é que o mercado traz o reforço, se fechar de fato, importantíssimo, né? Porque a gente até falava ontem que, Cebolinha vai chegar, Cebolinha vai jogar onde? Cebolinha vai brigar com o Bruno Henrique, porque é a mesma função. Então, o Bruno aparentemente com uma lesão, a gente torce para que seja menos grave, mas se o Cebolinha vier, é uma boa notícia. E o Lázaro tem muito a cara do Paulo Souza, né? É impressionante quando você olha para o Lázaro, a gente pensa no Paulo Souza. É um Vitinho que realmente está sendo muito criticado pelos torcedores, então isso também é muito ruim para o jogador. Agora, Djalma, na tua opinião, também pode ser aquele momento que a diretoria faz uma força ainda maior para contratar o Everton Cebolinha?
Não resta dúvida, né? Assim, quando a gente vê a jogada, quando a gente vê principalmente a reação do Bruno, né? Que ele fica em pé, ele tenta caminhar e depois ele deita no chão e bota a mão no rosto, o jogador sente quando a lesão é grave. Então, assim, agora, se o Cebolinha não estava fechado, a gente, de todas as formas, torcer para que não seja realmente uma coisa grave com o Bruno, mas o Flamengo vai acelerar para que feche essa negociação, porque realmente com a chegada do Cebolinha, essa ausência do Bruno, caso ela seja por um tempo maior, ela não vai ser tão sentida, porque com a presença do Cebolinha, são atletas mais ou menos do mesmo nível, que cumprem a mesma função, o Flamengo estará bem servido. Então essa contratação, mais do que nunca agora, será necessária, mas voltando a ressaltar, né? Mesmo com as imagens aparentando ser uma coisa mais grave, a gente torce para que não seja nada e que o Cebolinha venha e que brigue aí por essa posição com o Bruno e com os outros ali do ataque. Ainda bem que todo mundo já está sabendo o valor, né? A diretoria do Flamengo já sabe o valor, ninguém vai inflacionar o mercado depois da lesão do Bruno Henrique. É claro que a gente está torcendo demais para que não seja nada tão grave e para que ele volte o mais rápido possível. Mas a verdade é que o Bruno Henrique tem sofrido com lesões nas últimas temporadas. A gente tem uma tela mostrando para vocês aí a quantidade de jogos que o Bruno Henrique tem ficado fora. Em 2021, ele perdeu 23 de 67 jogos dos titulares, poupado por desconforto ou por lesão. Participou de 65,7% dos jogos. Aí em 2022, nessa temporada, ele perdeu 8 de 33 jogos dos titulares por desconforto ou lesão. Ele participou até agora de 72,7% dos jogos. E ele saiu lesionado, então, na partida de hoje contra o Cuiabá. É muito, 65,7% apenas de participação do Bruno Henrique, um jogador que é titular absoluto e ele só está à disposição, né, para essas partidas, é bem pouco, né? É menos do que se espera, claro que ele não tem culpa disso, né? Mas é menos do que se espera. Quando chegou o homem para a entrevista coletiva, certo? Sim, chegou o Dorival e ele está agora, nesse momento, ouvindo alguma pergunta e a gente vai ouvir junto. Contra o Internacional. Eu queria saber se essas mexidas foram pensando em descansar alguns jogadores para a sequência de jogos com o Atlético Mineiro, por exemplo, ou se de fato você está avaliando ainda como é que você vai montar a sua equipe, quais são os jogadores que você tem na sua cabeça que podem pegar uma sequência como titular. E aí eu queria saber no gol, né? O Santos está voltando, se recuperando de lesão. A gente tem aí o Diego Alves, foi uma opção sua retornar com o Diego Alves. Queria que você explicasse pra gente e dissesse, com o retorno do Santos, que você conhece muito bem, trabalhou com ele, qual é a sua ideia para o gol do Flamengo? Ok? Nós temos que repensar essa situação de titularidade. O que eu vejo é que nós teremos competições muito complicadas e difíceis, uma sequência ilógica até de jogos. E com isso, nós temos que ter um grupo que dê uma resposta. Em algum momento, 2, 3, em outros 4, 5 jogadores terão que serem mudados. Pela sequência, por aquilo que vem sendo apresentado, pela disposição de um adversário, pela forma como um outro adversário se comporta. Eu acho que nós temos que tentar encontrar isso, um equilíbrio que nos dê a possibilidade de estarmos com todos os jogadores atuando em condições, concentrados, focados naquilo que estejamos fazendo. Eu acho que esse é o objetivo. Então, falarmos assim, titularidade de um, de outro, eu acho que é desnecessário nesse momento. Vamos deixar que as coisas caminhem, sentindo que precisaremos de darmos um repouso, alguma coisa nesse sentido, pela sequência de partidas, acontecerá. Em outros, uma mudança tática necessária. Então, o que eu quero é que todos estejam atentos, focados, preparados e prontos, porque são todos jogadores de ótimo nível. Falarmos em titularidade, eu acho que não convém para um momento em que a própria equipe ensaia aí uma possibilidade de recuperação. A mesma coisa.